Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje, nós vamos tentar encontrar as assíntotas verticais da função tangente de x. Se você gostou dessa ideia, já sabe, né? É só assinar a lista de presença dessa aula, dando um joinha nesse vídeo, clique em like aí embaixo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega um lápis, um caderno e vem comigo. Antes da gente começar a investigar quais são as assíntotas horizontais da função f de x igual a tangente de x, é importante lembrar que f de x igual a tangente de x significa que f de x é seno de x sobre o cosseno de x, com a condição de que o denominador, que é o cosseno de x, tem que ser sempre diferente de zero. Essa é a condição de existência aqui, então, da nossa função tangente de x. Para a gente começar a fazer análise, é importante lembrar que pela definição de assíntota vertical, eu tenho que calcular o limite quando x tende a um determinado ponto e ver se eu encontro mais ou menos infinito como resposta. Se você não lembra qual que é a definição de assíntotas verticais, eu vou te convidar a assistir uma aula cujo link vai ficar aqui no cantinho superior direito. Nessa aula, você vai encontrar a definição de assíntotas verticais e aí depois você volta aqui e assiste esse vídeo. Então, sabendo que f de x se comporta dessa forma, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar os pontos em que o cosseno de x são iguais a zero. Bom, se a gente lembrar a aula anterior, vou colocar o link também aqui no cantinho superior. O cosseno de x, o que acontece com ele? Eu vou colocar aqui o x, vou colocar uma tabelinha e vou colocar cosseno de x aqui. Se x for zero, o que a gente tem? O cosseno é 1. Se x for π sobre 2, que é esse ângulo aqui, o cosseno é zero. Se x for π, aqui embaixo, o cosseno vai dar menos 1. Vamos esticar aqui. Se x for 3π sobre 2, o cosseno volta a ser zero. E se x for aqui em cima 2π, né, fecha o ciclo trigonométrico, então uma volta nele, a gente volta no 1. Então, se vocês observarem bem, o cosseno, ele vai dar zero quando π Então, se vocês observarem bem, o cosseno ele vai dar zero aqui, ó, quando x é π por 2 e quando x é 3π por 2. Nós vamos investigar quando x é π por 2, porque o que acontecer com ele vai acontecer com 3π por 2, algo similar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite quando x tende a π por 2 do seno de x sobre o cosseno de x. E aí, eu vou fazer quando x tende a π por 2 pela direita e depois eu vou fazer quando x tende a π por 2 pela esquerda. Eu vou fazer a mesma análise. Então, eu vou colocar aqui novamente seno de x sobre o cosseno de x. Então, já que a gente fez essa análise aqui para o cosseno, eu vou colocar outro ciclo trigonométrico aqui para a gente fazer a análise do seno. Joia. Então, aqui, esse ciclo trigonométrico é da função cosseno de x, e aqui, esse ciclo trigonométrico é da função y igual a seno de x. E vou colocar aqui a tabelinha do seno, que a gente também viu na aula anterior. A tabelinha do seno diz para mim que quando o ângulo é zero, o seno é zero. Quando o ângulo é π por 2, o seno é 1. Quando o ângulo é π, o seno é zero. Quando o ângulo é 3π por 2, o seno é menos 1. Fechou a volta, quando o ângulo vai dar 2π, fechou o ciclo trigonométrico, o seno volta para zero. Então, lembrando que a gente está girando nesse sentido, daqui para cá e daqui para cá. Observem que o que acontece com o nosso ciclo trigonométrico. Quando a gente gira para a direita, olha só, a direita é nesse sentido aqui. Eu quero que você observe que os cossenos nesse primeiro quadrante são sempre positivos, nesse segundo são negativos, nesse terceiro são negativos e nesse quarto são positivos.
O seno, por outro lado, nesse primeiro quadrante, são positivos. Aqui também são positivos. Aqui embaixo os senos são negativos e aqui embaixo os valores dos senos são negativos. Então vamos começar a análise pela esquerda. Quando o seno tende a π/2 pela esquerda, o nosso sinal ele é positivo. Então eu vou colocar aqui que o seno vai ser maior que 0. Quando x tende a π/2 pela direita, vou até botar o D de direita e o E de esquerda, observem que o sinal aqui embaixo é positivo. Então aqui, ó, π/2 pela direita, o seno é positivo. Por outro lado, quando a gente analisa o cosseno, quando x tende a π/2 pela esquerda, olha o cosseno como ele é positivo. Então, aqui embaixo, o cosseno é positivo. E quando x tende a π/2 pela direita, vou colocar aqui o sinalzinho, olha só, ele é negativo. Então, aqui embaixo é negativo. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um número que vai ficando cada vez mais próximo de 1, porque o seno, quando x tende a π/2 pela direita, aqui embaixo, ó, fica cada vez mais próximo de 1. E aqui embaixo, um número que fica cada vez mais próximo de 0. Olha o cosseno de π/2 aqui, como ele fica cada vez mais próximo de 0. 1 dividido por algo que fica cada vez mais próximo de 0 dá infinito. Só que como esse é positivo e esse é negativo, mais com menos dá menos. Então, aqui a gente tem um menos infinito. Por outro lado, se a gente fizer essa mesma análise aqui embaixo, ó, vamos novamente. O seno vai ficar cada vez mais próximo de 1 e aqui em cima o cosseno cada vez mais próximo de 0. 1 dividido por algo que está cada vez mais próximo de 0 vai dar infinito. E nesse caso é infinito positivo porque mais com mais vai dar mais. Então, como a gente encontrou infinito e menos infinito como resposta, a gente encontrou a definição de assíntota vertical. Como que a gente pode concluir? Portanto, a reta x igual a π/2 é uma assíntota vertical. E o que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai colocar no gráfico. Eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui o eixo y, o eixo x, aqui está o 0, e aqui eu vou colocar o π/2, que a gente acabou de investigar. Como a gente acabou de mostrar aqui que π/2 é uma assíntota vertical, aqui eu vou colocar uma linha vertical tracejada, que é uma linha virtual, né? Aqui eu vou marcar o π, aqui o 3π/2 e aqui o 2π. Beleza. O que a gente viu? Que quando x tende a π/2 pela direita, minha resposta vai dar menos infinito. Então, chegando pela direita, ó, como aqui no π a gente viu, olha aqui embaixo, como aqui no π a gente viu que vai dar 0, chegando pela direita deu menos infinito, desce. O limite lateral esquerdo deu infinito, então sai do 0, né, por causa desse ponto aqui, 0, 0, e sobe. Como com 3π/2, se a gente fizer essa mesma análise, a gente vai encontrar as mesmas respostas, eu vou colocar aqui uma outra reta vertical, porque eu vou concluir também, achando infinito e menos infinito como resposta, que ela é assíntota. E aí, quando x tende 3π/2 pela direita, a gente vai encontrar novamente menos infinito, então sai daqui e desce. E quando x tende a π/2 negativo pela esquerda, né? O que acontece? Aqui ela sobe. E é por isso que a função tangente, ela tem esse gráfico. Porque essas retas π/2, 3π/2, 5π/2, menos π/2, todas elas são assíntotas verticais. Por que elas são assíntotas verticais? Porque eu sempre vou encontrar menos infinito e infinito como resposta quando eu calcular os limites para quando x tende a esses pontos em que a minha função cosseno precisa ser diferente de 0. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários as dúvidas que você teve a respeito dessas assíntotas.
Não se esqueça de deixar um like, clique em gostei, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!